Pessoal, vou fazer uma gravação aqui, ó, levando em consideração três pontos, tá? O primeiro ponto, o vídeo que eu gravei na quarta-feira ficou sem áudio do um ponto em diante, especificamente quando estava falando de otimização dinâmica, né? É, mas foi útil ali também, porque aí um colega disse: Nossa, mas esse problema é super diferente dos outros. Rapaz, não é não, é exatamente igual aos outros. Exatamente igual a qualquer um dos que estão feitos na nota de aula que estão na lista. Aí eu vou aproveitar para reforçar isso. Não só porque o áudio falou, mas eu reforço isso. O outro ponto aí o colega falou: Mas professor, a constante que apareceu aí não é a mesma que apareceu aqui. Mas, rapaz, isso depende do, do autovetor que você está usando, né? Porque o que interessa para o resultado final é o produto da constante com os autovetores, né? É, se você usar se o programa de computador estiver usando, tu estiver usando, der um autovetor diferente, tu vai ter uma constante diferente da minha para ajustar no x0 e y0. Isso é perfeitamente natural. É, e aí, então, vou aproveitar para falar do. Esses são dois pontos, e o terceiro ponto, então, vou aproveitar para fazer essa revisão usando tempo discreto, o sistema agora em tempo discreto, já que no vídeo de quarta-feira eu falei do sistema em tempo contínuo. Tá? Então, no tempo discreto, você sempre vai ter uma coisa do tipo x datado para frente, vai ser uma combinação linear de x e y datado no hoje, mais um incremento aqui. E é a mesma coisa aqui. Por exemplo, isso aqui não interessa quem são os A's, quem são os B's. Aí o outro colega diz: Nossa, mas aí agora quando você pega o cadeia de Markov e coloca uma constante A e B, que foi que eu botei lá, né? Muda tudo. Rapaz, não muda nada, cara. É a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. A estrutura do problema é sempre a mesma. O B1 e B2 nem interessa se A21 é 1 menos A11 ou vice-versa. Tá? Você sempre vai ter essa estrutura. Você vai ter condições iniciais, dado um x0, y0. Você coloca isso aqui numa estrutura de matriz e isso aqui vai ter uma solução geral. Essa solução geral em economia, você separa ela em duas partes, que é a parte da transição entre x0 e y0 e um x estrela, que é o que a gente está interessado, que é o estado estacionário. Na engenharia, lá se faz a solução particular e a solução complementar. Tem uma outra interpretação, porque o pessoal está interessado em uma miríade de outros problemas. Lá, comportamento de mola, comportamento de tensão, outras coisas. Em economia, basicamente é do x0 para o estado estacionário, se o estado estacionário existir, qual é a trajetória. Só isso. Tá, e aí, como é que você chega no estado estacionário? Bom, o estado estacionário, cara, é quando o xt e o incremento dele em t mais 1 já não mexe mais, já é bem pertinho do outro. Aí tu chama isso aqui de um x estrela. Aí você coloca um x estrela aqui, fica com a, x estrela mais b. Passa para o outro lado, você vai ter i menos a menos 1 vezes b. Quando é que não tem estado estacionário? Quando já essa matriz não puder ser invertida. Nesse caso, o problema não está convergindo. Se essa matriz não puder ser invertida, não tem estado estacionário. Ah, mas é, é, só isso? Só quando não tem? Só quando ela não puder ser invertida? Não. Existem situações em que você até vai conseguir encontrar esse x estrela aqui, mas a coisa vai divergir bastante. Por exemplo, mesmo que você encontre um x estrela, os dois autovalores que você pode encontrar podem ser autovalores fora do quadrado unitário. Ou seja, se você fizer um plano cartesiano aqui, vai estar zero a mais infinito, de menos infinito mais infinito para um R e o outro mais infinito. Quando você está falando do quadrado unitário, ele tem que estar
entre menos 1, 1, menos 1, 1. Esse aqui é o quadrado unitário. Por quê? Porque se esse número aqui estiver fora do quadrado unitário, por exemplo, se ele for 2, então 2 na 0, 0. 2 na 1, 2. 2 na 2, 4. 2 na 3. E aí vai crescendo esse negócio. A solução vai explodindo, independente de você ter encontrado um potencial estado estacionário. Então as coisas têm que andar juntas. Você tem que visualizar o estado estacionário e tem que conferir os autovalores, se eles são reais e se eles estão dentro ou fora do quadrado unitário. Isso é toda a discussão de econometria 2, de análise de série de tempo, é vendo se esses autovetores caem ou não dentro do quadrado unitário. Então, você pode resolver essas coisas mais ou menos assim. Passo 1, checa um potencial estado estacionário. Se essa matriz aqui não puder ser invertida, já é um sinal para você. Encontra os autovalores autovetores, não tem nada demais, tem a formulazinha tranquila de fazer, todo programa de computador faz isso também. Quer dizer, o Excel não sei se faz, eu até procurei aqui e não vi se o Excel fazia, mas qualquer programinha um pouco mais arrumadinho faz. E depois você tem que encontrar essas constantes associadas com os autovetores. O que acontece é que C2 vezes V2, o produto desses caras, tem que bater. Se você estiver usando um outro autovetor, essa constante aqui vai se ajustar. E a mesma coisa aqui. Tá? A regrinha, para um caso 2 por 2 é bem simples. Certamente eu vou pedir isso na prova. Que você aplique a regrinha para encontrar os autovalores, né? Então e descobrir quando que eles são reais ou não. Basicamente, quando eles são reais ou não, você tem que identificar se o quadrado do traço da matriz ele é maior ou igual a 4 vezes o determinante, que é o que faz com que você tenha uma solução real. Né? E a outra coisa aqui, você sempre tem um autovetor associado com um autovalor. Então a matriz ali que eu botei é um 0.5, 0.5a e um alfa qualquer aqui, tá? E aí você vai ter um autovetor. Então, e aqui você tem, nesse caso aqui, se o quadrado do traço for igual a 4 vezes o determinante, e os dois forem 1, para esses números que eu botei aqui na tela, você vai ter autovalores iguais, reais, iguais a 0.5. Os dois são iguais a 0.5. Então, vamos ver quais são os autovetores que podem ser associados. Então, é a matriz A, um vetor, ele tem que bater igual a esse autovalor associado com esse autovetor. Qualquer vetor que fechar essa igualdade é chamado autovetor associado ao autovalor do problema, 0.5, tá? Quando você faz aqui, ó, então você tem que descobrir quem é V1 e V2, vai dar um sisteminha que fecha isso aqui. Aí no Scilab você deu o comandinho, aquele spec, que ele vai te cuspir um autovetor associado ao R1 e um outro associado. Mas tem vários ali. Eu não sei qual é a lógica que ele usa, tá? Mas são vários. São vários. Nesse caso aqui, se tu botar isso aqui na munheca, você vai ver que V1 igual a 0 e qualquer valor para V2, ó, V1 igual a 0, aí você vai ter 0 aqui, você vai ter um 0 aqui, você vai ficar com 0.5 V2 aqui. Então, tem infinitos autovetores associados com esse autovalor neste problema aqui. Qualquer vetor que for 0, V2, vai ser associado nesse caso aqui. E se alfa for 0, aí não, aí você tem que fazer o teste aqui. Tá, beleza. Aí você vai aplicar a solução. A solução aqui você já encontrou quem é o... Você tem a parte lá do estado estacionário. Substitui aqui os autovalores e você vai ter o x0. Então substitui xt aqui pelo x0. Aí aqui que está o negócio. Quando você passar isso aqui para o outro lado, você vai ficar com x0 menos o valor do estado estacionário. Então, tá vendo? Dependendo do autovetor que você tiver aqui, as constantes vão se ajustar.
elas sempre vão se ajustar a bater esse lado, tá? E você vai ter a solução geral aqui. A solução, as constantes que você vai encontrar, elas dependem dos vetores que você está usando. Pronto. Então, cara, toda essa matéria se resume em 3 slides. 3 slides resume tudo. Ah, mas quer tempo contínuo. Cara, só muda a fórmula. Muda a fórmula. Aqui você vai ter um exponencial de t, e aqui você vai ter a derivada. Muda uma outra coisinha. Toda essa parte, com exceção da otimização dinâmica, se resume a 3 slides. Tá. Aí a parte que falhou do vídeo, que o áudio ficou ruim lá, tá? É otimização dinâmica. Tem vários problemas de otimização dinâmica em economia. Então, o problema mais comum, ele vem lá de uma evolução do modelo de solo que é chamado modelo de Hansen-Kass-Koopmans, que é um modelo clássico de otimizar trajetórias de crescimento, tá? Teórico. Então é chamado modelo neoclássico de crescimento. Então tem uma ideia de um planejador central, tá? Tem toda uma modelagem lá que se vê em macro 2. Da perspectiva de matemática, é um problema que tem assim, ó. Você tem um, um, uma variável que você quer controlar, que é o consumo. Você vai consumir mais, você vai consumir menos. Tá? E aí, então, você vai ter uma função que guia esse consumo, que é a função utilidade. Tá? Você tem uma outra função que ela dá uma taxa de desconto, vê o quanto ansioso você quer consumir muito hoje, ou quer consumir, se é paciente, vai consumir mais depois. E você vai viver de 0 até t. Então, se o tempo é contínuo, você quer otimizar uma trajetória de consumo ao longo do tempo. E você tem uma restrição. A tua restrição, talvez fosse mais fácil passar o t para esse lado aqui, ó, a tua restrição é que o teu consumo ele tem que ser equivalente a, a, a poupança. Né? Então, aquele negócio, se você consumir muito hoje, mais do que a tua renda hoje, isso vai te implicar a despoupar e a consumir menos no futuro, e vice-versa. Então, em geral, essa regrinha ela vai se dar para um K-ponto, a dinâmica do capital per capita. Vai ser uma funçãozinha φ, que em geral pode ser a produtividade do capital por trabalhador, menos consumo por capital por trabalhador, e alguma variável de ajuste para depreciação e coisas desse tipo. Tá? O problema do jeito que ele está montado aqui, você vai ter uma Miltoniana. A Miltoniana é sempre nesse formato, é sempre um elemento que está dentro da integral, aqui, da trajetória que você está querendo otimizar. O equivalente do multiplicador de Lagrange, o lambda t, só que ele é uma variável do tempo. E você multiplica aqui pelo K ponto, pela variável que você está restringindo. Então, perceba, o Hamiltoniano nada mais é que uma adaptação para a questão dinâmica do Lagrangiano. E você vai ter 3 condições de primeira ordem, num probleminha desses aqui. Tá? Igual. Aí o colega falou, nossa, mas é diferente. Não, não é, cara, é igual. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse aqui o probleminha colocou. Tem exponencial, você tem um ln, você tem um k ponto, e você tem 3 aqui, ó. Derivada de c em relação derivada do controle vai dar 0, derivada do estado vai dar menos a derivada do multiplicador de Lagrange em relação ao tempo, e a equação de movimento é exatamente igual. Exatamente igual. Nada demais. Tá aqui, as 3. A estrutura é sempre essa. Nesse problema especial, quando você derivar em relação ao consumo, você vai ter aqui, ó, você vai ter f' de ct, você vai derivar em relação f' de ct, e do outro lado você vai ter um ct aqui também. O que é que falhou aqui? F' de ct, lambda do consumo. Faltou aqui, ó, faltou
você vai derivar aqui em relação ao consumo. Então, você vai ter a f' de CT, você vai ficar f' de C, que é a derivada em relação ao consumo, faltou encaixar aqui a exponencial do menos θ. Isso aqui vai dar o lambda. Tudo bem, daqui para diante vai ficar, eu não sei se eu vou dar uma pausa aqui, porque eu não sei se compromete o resultado ali para diante. Eu tenho engolido esse exponencial de menos θ, só um pouquinho. Tá, olha só. Não compromete, mas as expressões elas ficam bem mais complicadas. Bem mais complicadas se você não fizer. Então, daqui para diante, ó, nesse meu exemplo, considera que θ é zero. Porque o θ ele pode assumir qualquer valor entre menos infinito e mais infinito. Então, assume que ele é zero. Se ele é zero, vai ficar zero vezes t exponencial de zero. Ele vai sumir aqui e todos os resultados vão seguir para frente. Porque senão é mais um... Já vai ficar uma sopa de letrinha daqui para frente, senão é mais um elemento para complicar. Tá? Então, entendo só o FCT aqui, ó, você vai ficar com f' de C. E aí você tem o K ponto aqui, ó, que tem o C. E aí então vai ficar só com o menos lambda. Quando você derivar isso aqui igual a zero, derivar a hamiltoniana em relação ao consumo e igualar a zero, porque essa é a característica da primeira, no problema de otimização dinâmica, a derivada do hamiltoniano em relação à variável de controle deve ser zero. Teorema lá do Hamilton. Tá? Quando você aplicar isso, nesse probleminha, você vai chegar à conclusão que f' de C tem que ser igual a lambda. Então, que a utilidade marginal do consumo tem que ser igual a lambda. A segunda condição lá do Hamilton é que, quando você derivar a hamiltoniana em relação à variável de estado, ela tem que dar o negativo da derivada do multiplicador de Lagrange em relação ao tempo. Tá? Então, o capital ele não aparece nessa parte, o capital ele só aparece aqui na dinâmica do capital. Então, quando você fizer isso, derivar aqui, você vai ficar com, você vai chegar à conclusão que a derivada de φ', aqui, quando você derivar isso aqui em relação ao capital, menos o eta, porque só tem capital aqui, vai ficar só o eta, e aqui tudo vai ficar multiplicando pelo multiplicador de Lagrange que estava aqui. Ó. Só que isso aqui tem que ser igual a menos o lambda ponto. Quando passar dividindo, você fica com lambda ponto por ponto. Você fica com essa estrutura. E a terceira condição lá do Hamilton é que a derivada em relação ao multiplicador de Lagrange tem que ser igual à derivada da variável de estado em relação ao tempo, que vai dar exatamente a equação de movimento. Por isso que aqui eu botei a equação de movimento para a terceira. Muito bem, qual é o truque? Aí então o truque é quando se você derivar esse resultado em relação ao tempo, você vai ficar derivada segunda de f em relação a c, c ponto vai ter que ser igual a lambda ponto. Ora, mas então aqui você tem lambda e aqui você tem lambda ponto. Do outro lado aqui, ó, é o único lugar que aparece a razão de lambda ponto por lambda é nessa equação. Então, se tu substituir apropriadamente aqui, ó, você vai ficar com um sistema só no consumo do capital, que é o que é feito aqui. Ó. Quando você substitui este cara aqui e ali, você fica com φ', f' de C, C ponto, f'. Então, esse cara aqui some. E o sistema ele vai ficar escrito só em termos de trajetória do consumo e do capital. Está aqui, ó. Você tem a derivada de C ponto, K ponto. Depois do outro lado aparece C, aparece K, C e K. Está aqui. É um sisteminha 2×2. Só que ele é não linear. Na realidade, a gente nem sabe porque eu não dei forma funcional. Então eu vou dar duas formas funcionais bem simples aqui. Eu vou dizer que a utilidade do consumo é ln de C. E vou dizer que a
a função de produção é raiz de k. Duas funções bem simples. Podia ser ln, raiz de c, raiz de k, mas escolher essas aqui. Então, você sabe que tem essa estrutura. Então, basta aplicar as derivadas em cima dessa estrutura. Então, aplica f' de c aqui, vai ficar 1 sobre c. A derivada da segunda vai dar 1 menos c ao quadrado. A derivada disso daqui vai dar 0,5 radicais menos o eta. E a de baixo não muda. A de baixo simplesmente você substitui a raiz de k aqui. Bom, quando você operar aqui, esse menos com menos vai embora, o c com c vai embora, e você vai ficar com c de c que multiplica, c ponto é c que multiplica 0,5, a raiz de n, tal, tal, tal. Então aqui você tem as duas equações de movimento. Só que isso aqui você já consegue trabalhar, aqui você nem conseguia trabalhar. Aí como é que faz? Bom, você aplica o teorema de Taylor, que a gente aplicou lá na primeira parte do curso, né? Então você sabe que para linearizar isso aqui, ó, você sabe que C ponto K ponto vai ser igual a aproximadamente a matriz jacobiana, a derivada de C ponto em relação a C, valorada em um par C estrela, K estrela, como pode ser qualquer ponto do espaço. Em geral, o que você quer? Como você em economia está preocupado em encontrar trajetórias para os estados estacionários, você centraliza a aproximação no estado estacionário, né? Então você vai ter que computar essas derivadas aqui nas proximidades do estado estacionário. Então C ponto K ponto, você vai calcular 4 derivadas, essas 4 derivadas vão dar uma matriz, e aí você vai ficar com CK nas proximidades do estado estacionário. Próximo passo, igual antes, exatamente igual aqui, ó. Exatamente igual ali. Próximo passo, computa o estado estacionário. Computa o estado estacionário aqui, ó. Quando você computar o estado estacionário, o consumo e o capital eles param de se mexer no estado estacionário, se o estado estacionário existir, né? Então, quem é? Isso aqui vai dar 0, aqui vai dar 0. Esse C vai embora, né, que vai estar dividindo. Você fica com 0,5 raiz de K estrela que você quer descobrir, menos eta. E aí você fica com 0 raiz de K estrela menos C estrela menos o eta K estrela. Na primeira equação, você chega à conclusão que K estrela é igual a 1 sobre 4 eta ao quadrado. Substituindo aqui, você vai chegar à conclusão que C estrela é igual a 1 sobre 4 eta, o que faz todo sentido, né? O consumo tem que ser um pouquinho acima do capital, né? Em geral, a regra de bolsa em uma economia é que o consumo vai ser aproximadamente 2/3 do produto. O resto vai ser a capital e gasto do governo. Muito bem, então agora é só substituir os valores. Como você calcula aqui essas derivadas, cada uma dessas derivadas, e substituir o valor de estado estacionário. Aqui eu vou sair substituindo, vai dar um trabalhinho para fazer isso aqui na munheca. E aí você vai chegar à conclusão que C ponto K ponto vai ser igual a 0, 0 menos eta ao quadrado menos 1 CK. E olha aqui, o resultado final é esse daqui, ó. C ponto K ponto 0, 0 menos eta 2 menos 1 CK mais 1/4 por 1/4 mais eta. Exatamente igual a essa estrutura aqui, só que em tempo contínuo, né? Você tem a estrutura da dinâmica, a matriz A, que multiplica o cara do tempo, mais os incrementos B. Olha aqui, é exatamente igual ao exercício do vídeo anterior lá da dinâmica da inflação esperada e desemprego. Uma matriz A que multiplica x ponto, mais o vetor de incrementos. Aqui. De novo, você quer saber quem são os valores que eles dão, quais são os valores que vão dar, se vão dar positivo ou não, os autovalores, né, se eles são reais ou não, aplica a regrinha do traço determinante. Para essas formas funcionais que eu escolhi aqui, dá bem tranquilo. Porque quando você aplicar isso daqui, ó, quando você aplicar o traço vai ser 0, tá aqui. O determinante vai ser, aqui você vai ter um 0, aqui você vai ter um eta ao quadrado, positivo, positivo, vai ficar com negativo. Aí você vai ficar com o b ao quadrado zero, menos 4, e aqui você vai ficar com o determinante
menos, o determinante, você vai ter 4 menos o determinante que vai ser menos eta ao quadrado. Aí então menos com menos vai dar mais, aí então você vai ficar com 2 dividido por eta, 2 corta com embaixo, você vai ficar com mais ou menos eta. Mais ou menos eta, tá? Mais ou menos eta, e o eta no exercício é um valor maior que zero, modelo lá do Haskell. Então o que acontece? Aplica a solução. A solução vai ser uma constante 1, um alto valor, você vai ter um eta positivo aqui, um alto valor representativo, e aqui você vai ter a parte do equilíbrio. A parte do equilíbrio que simplesmente foi, a parte do equilíbrio está aqui, K estrela, C estrela, simplesmente substituindo pelos valores que dão daquela forma funcional. Então, o que acontece? Então, quando é que você vai ter... Quando é que você... para esse caso particular aqui eu não sei, teria que ver aqui para ver quanto vai ter convergência, né? Porque você tem um valor positivo e um valor negativo aqui, né? Então, provavelmente, essa parte aqui que tem um valor negativo, essas constantes, elas têm que se acentuar sobre essas constantes aqui, para que no longo prazo, aqui faltou um t também, tinha que ter um t, eta t e um eta t, para que essa parte vá em direção a zero e aí então convirja para o estado estacionário. Mas é a mesma coisa, mesma coisa. Então, ó, leia com mais calma ali o capítulo, o último capítulo de Shank, tá bom? Eu vou começar a fazer a prova de vocês agora, então. Valeu!